Talvez essa parte da sua história não seja a mais feliz. Talvez você nem se sinta tão confortável em contar a sua história. Mas essa é a sua história. É a forma que a vida encontrou de te despertar para alguma coisa. Então, me conta a sua história. Olá pessoal, por aqui na Nagotas, gravando mais um vídeo pra você. E no vídeo de hoje a gente vai ver a história de uma seguidora que me mandou mensagem lá no direct do Instagram e a gente vai conhecer a história dela. E como é legal a gente conhecer a história das pessoas e a gente perceber que de repente a gente não tá sozinho dentro de uma situação, que outras pessoas passaram por coisas semelhantes e o quanto a gente pode aprender com tudo isso. Eu espero que esse vídeo te ajude. Vamos lá? Senta que lá vem a história. Oi, Naná, boa noite. Naná, parabéns por tudo que faz, por cada palavra, pelo amor que tem pelo seu trabalho e por ser essa mulher sensacional que é. Obrigada pelo carinho. Gosto muito de aprender cada dia mais um pouco com você. Tem me ajudado muito e acredito que ajude muitas outras pessoas também. Sei que você é uma pessoa super ocupada, mas gostaria de compartilhar um pouco da minha história de vida. Nasci de uma mulher extremamente guerreira que me ensinou muitas coisas, tanto boas como ruins, e eu quis as partes boas. Risos. Minha mãe sofreu muito. Primeiro foi abandonada pelo meu pai biológico. Depois se casou com meu padrasto e não foi diferente. Continuou a sofrer. Fomos pessoas muito humildes, mas minha mãe sempre nos ensinou a sermos honestos, lutarmos para conquistar nossas coisas. Sim, nos ensinou, porque sou eu e mais 4 irmãos, homens maravilhosos que cuidam de suas famílias. Infelizmente, Naná, não tive muita sorte com homens que passaram pela minha vida. É bem interessante isso, né, gente? E a gente vê bastante essa resposta nas constelações familiares. Eu não sei se de repente você já parou para pensar ou se você já percebeu o quanto a gente tem a tendência de reproduzir a história dos nossos pais. Por exemplo, quando eu tenho um relacionamento que não é bom, um relacionamento que foi difícil, se de repente eu posso parar para pensar se minha mãe não teve um relacionamento parecido, se minha mãe também não sofreu, como é o caso aqui dessa seguidora. Isso é muito interessante e a constelação familiar, ela aborda esse tema, né, falando sobre o quanto os pequenos, ou seja, os filhos, e independente da idade que eles tenham, pode ser uma pessoa de 80 anos, quando a gente estiver falando de pais, esse filho vai ser sempre o pequeno, né? Nós somos sempre os pequenos, nós somos as crianças dos nossos pais. Então, as crianças, os pequenos, não se sentem no direito de serem mais felizes que os pais. É claro que isso é o que em constelação familiar a gente chama de dinâmica oculta. Não é consciente, mas isso existe. A gente não se sente no direito de ser maior que os nossos pais. Então, isso pode se aplicar para qualquer área da vida, como, por exemplo, a área profissional. Se você vem de uma família muito simples, muito humilde, onde o seu pai, de repente, não conquistou muitas coisas, você tem uma chance, de repente, de ter esse bloqueio com você, de não conseguir passar de um determinado ponto. Porque de maneira inconsciente a gente não se permite ser maior que os nossos pais. E também tem uma outra dinâmica que é bem interessante,
que é o que a gente chama em constelação familiar de amor cego. Então, de uma forma inconsciente, a gente diz assim, ó, mamãe, isso que você passou foi pesado para você. Eu vou te ajudar a carregar isso. Eu vou passar pela mesma coisa. Eu vou honrar a sua dor e o seu sofrimento, passando pela mesma coisa. Isso é muito interessante, e se você parar para observar a história das pessoas, você vai ver muita coisa que comprova isso, que comprova a visão da constelação. Como, por exemplo, filhos que vão à falência e de repente vêm para constelar essa questão, e aí você pergunta, quem na sua família foi à falência? Ah, o meu pai. Ah, o meu avô perdeu muitas coisas. Então é muito interessante a gente perceber que a gente reproduz muito a história dos nossos pais. Meu pai biológico não me assumiu e pediu para minha mãe me tirar, mas como te falei no início, ela lutou muito para me criar. Não fez o mesmo para viver. Perdi minha mãe. Ela acabou falecendo com 42 anos. Teve lúpus, mas não foi isso que a matou. Foi a depressão que ela teve desde que foi abandonada pelo meu pai e arrumou um marido que também a tratava de qualquer maneira. E eu, infelizmente, cresci vendo tudo isso e sempre dizia, não quero isso para minha vida. Meu padrasto não me registrou com o nome dele, afinal eu não era filha dele. E isso com certeza foi muito bom para você, né? Porque se o seu padrasto te registrasse, por exemplo, ele estaria excluindo o seu pai. Você não pertence ao seu padrasto, você pertence ao seu pai. Então, é muito bom quando a gente pode ter o nome do nosso pai. E se a gente não puder ter, que a gente fique sem o nome dele, mas que outra pessoa não coloque esse nome na gente, que a gente não exclua o pai, né? Então, nesse ponto, foi muito bom para você, apesar da dor de crescer sem ter, de repente, o nome do pai, né? Quem já passou por isso sabe o quanto é ruim, o quanto é desagradável e constrangedor, às vezes, você ir fazer um exame ou ir preencher qualquer ficha e você não ter o nome do seu pai. Ainda assim, é positivo. Muitas coisas aconteceram, Naná. Parecia que meu padrasto estava me criando para ser a mulher dele. Eu não me vestia como uma menina. Tinha medo de chamar atenção. Tinha medo da maneira como ele me olhava. Hoje, ele me vê como uma filha, mas eu sofri muito com tudo na adolescência. Descobri que não era filha dele com 13 anos. Descobri pelo que escutava de uma ou outra pessoa que muitas vezes soltava algumas coisas. Com 16 anos conheci uma pessoa, que é o pai da minha filha. E com 16 anos, minha mãe me colocou para fora de casa com medo do que podia acontecer, já que eu não era mais virgem. Naná, eu achava que minha vida iria mudar. Eu tinha achado também que pudesse me assumir. Não foi isso que aconteceu. Vivi 12 anos com o pai da minha filha. Eu amava demais. Nunca nos casamos, que também era um sonho meu. Ou seja, mais uma vez não fui assumida pelo pai da minha filha. Fui muito humilhada, Naná. Eu o amava demais. Ele me traía muito. Eu tentei com todas as minhas forças ter uma família. Até que tive síndrome do pânico e comecei a passar com uma psicóloga transpessoal. Pessoa sensacional. E até que enfim, com a ajuda dela, me separei. Mesmo doente, tive coragem de me separar. Porém, quando eu me separei, tinha muitas despesas e tive que abandonar o tratamento. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui nessa parte é quando ela diz que teve síndrome do pânico. Não existe regra, nenhuma regra em constelação familiar, mas a síndrome do pânico, ela pode estar muito ligada a questões com a mãe. Então, se você está me assistindo e você de repente tem síndrome do pânico ou já passou por uma síndrome do pânico, você pode procurar a terapia de constelação familiar e sistêmica e ela pode te ajudar muito no caso de síndrome do pânico, que
que normalmente está associada a questões com a mãe. E aqui no caso da nossa seguidora, isso pode ter acontecido porque com 16 anos a mãe a expulsou de casa, né? Então existe uma ligação nisso que com certeza a constelação familiar vai conseguir trazer à luz da consciência. Estou solteira há 7 anos e não consigo me envolver com mais ninguém. Não confio mais em ninguém. E quando acho que estou começando a gostar de alguém, parece que essa pessoa tem o mesmo perfil dos homens que passaram pela minha vida. É só sofrimento, desprezo e problemas. Naná, fico me sentindo incapaz de ser amada, até porque as pessoas que me chamam a atenção não prestam. Isso me deixa muito triste, Naná. Os homens que se aproximam não se interessam em ter um relacionamento e os que querem eu não consigo sentir nada. Não consigo ficar com a pessoa, Naná. Isso tem me entristecido muito. Desculpa tomar o seu tempo, mas não tenho mais para quem falar. Isso me sufoca todos os dias. Um grande beijo e muito obrigada desde já. Minha linda, um beijo. Receba o meu abraço mais carinhoso. Eu acho que essa questão da gente não conseguir confiar... em primeiro lugar, antes que eu me esqueça, se você ainda não leu, leia o livro Mulheres que Amam Demais. O livro Mulheres que Amam Demais, ele nos ajuda muito a entender esses padrões de dependência emocional. E por quê? Por que a gente acaba se interessando por quem não quer a gente, né? Existem muitas questões que envolvem isso e é muito interessante a gente buscar de maneira equilibrada, buscar através do estudo algumas respostas, né, para as nossas questões. E o livro Mulheres que Amam Demais é um livro que com certeza vai te ajudar. Eu acho muito importante, quando a gente passa por uma relação tóxica, quando a gente passa por uma relação abusiva, a gente se dar um tempo, a gente parar um pouquinho para se cuidar, para se olhar, para perceber o que está errado. Quando eu tô tomando uma decisão na minha vida, uma atitude, quando eu tô fazendo escolhas e essas escolhas não estão me dando um resultado positivo, é hora de parar e observar. Porque muito provavelmente eu estou fazendo as escolhas erradas e às vezes eu não tenho nem consciência disso. De toda forma, eu preciso dizer a vocês que eu acredito de todo o meu coração que a vida é muito amorosa. Eu acredito nisso. E às vezes essa fase que a gente acha que, nossa, tá muito difícil, não tô conseguindo encontrar alguém, eu não tô conseguindo me apaixonar por mais ninguém, na verdade pode ser só um momento em que a vida tá te protegendo. Quando a gente se machuca, quando a gente tem uma ferida, a gente precisa cuidar dessa ferida. A gente precisa buscar a melhora daquilo que doeu, daquilo que machucou. E muitas vezes a gente sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento, sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento, sai de um relacionamento, entra em outro relacionamento e a gente fica nesse ciclo onde a gente só se machuca. Porque tem aquela frase que diz assim: se você não curar a ferida, você vai sangrar em cima de quem não te machucou. E é isso que a gente faz, porque muitas vezes a gente não consegue lidar com o vazio. E o vazio, gente, ele não está no outro. Preencher esse vazio não é uma responsabilidade de outra pessoa. Então, quando a gente, de repente, está buscando, eu quero um relacionamento, eu quero um relacionamento, eu quero um relacionamento, a gente precisa parar para pensar se não existe um vazio e se a gente não precisa olhar para esse vazio. E hoje a gente tem dezenas de maneiras, a gente tem vários tipos de terapias, de tratamentos que nos ajudam a olhar para as questões que nos machucaram, para olhar para as questões que nos feriram. Que todas nós que passamos por alguma relação abusiva, que a gente possa observar isso e olhar para isso como uma oportunidade que a gente está tendo de
curar algumas coisas, de trazer para a consciência alguns problemas que a gente nem sabia que a gente tinha e de repente poder curar isso, poder melhorar, superar, ficar bem, em primeiro lugar com a gente mesma, para que a gente possa se completar e encontrar uma pessoa que junto com a gente transborde. Se a gente está vazio ou vazia e a gente vai arrumar outro relacionamento, muito provavelmente a gente vai querer tirar do outro muito mais do que ele pode dar para preencher o nosso vazio. Isso não é justo, isso não é honesto. E é por isso que eu falo para vocês sobre a importância da gente aprender a ficar só. E quando eu falo de aprender a ficar só, eu não tô falando que você nunca mais deva se relacionar ou que nós podemos ficar bem sem os homens. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você se tornar uma pessoa saudável para que você possa encontrar uma pessoa saudável também. Porque uma pessoa saudável, gente, não se relaciona com uma pessoa toda complicada. A pessoa não aguenta. A gente se relaciona com pessoas complicadas e a gente passa por situações complicadas quando a gente também tem questões para resolver. E é nessa história, nas outras histórias também, eu acho que a gente sempre pode começar esse trabalho olhando para a nossa infância, olhando para as situações que nos magoaram, para a nossa criança interior, a criança interior que veio muito junto com a filosofia do Ho'oponopono, olhar para essa criança. E hoje existem diversas ferramentas para isso, e eu indico fortemente sempre a constelação familiar, independente de ser comigo ou não. Eu acho que todas as pessoas precisam passar pela terapia de constelação familiar, porque eu acho ela muito curativa. Inclusive, eu não sei se vocês sabem que a constelação familiar agora faz parte do Sistema Único de Saúde, do SUS, pelo menos aqui em São Paulo. Desde março de 2018, ela foi incluída no Sistema Único de Saúde. Então, eu não sei onde você mora, de repente vale a pena procurar. Eu não sei como isso está funcionando no Sistema Único de Saúde, mas eu acho bem importante buscar essa terapia. E outras que você sinta também. Mas não deixe de se cuidar. E agradeça, de repente, se nesse momento você não está conseguindo encontrar uma pessoa ou se você não está conseguindo se apaixonar por uma pessoa. Porque talvez seja exatamente o que você precisa nesse momento. Não estar com alguém. Estar sozinha, podendo olhar para você e cuidar das suas questões. Você é a criança amada do universo e o universo amoroso está cuidando de você. Se você está gostando desse canal, se esses vídeos estão te ajudando de alguma maneira, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações e não perder nenhum vídeo. E deixe seu comentário, deixe seu like, eu vou adorar interagir com você. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!